É isso, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Entre Livros e Pergaminhos. Nós já estamos aqui para gravar nossa terceira aula do nosso curso de Introdução à Filosofia Política, um curso que vai ter 9 aulas. E só para fazer uma recapitulação, na primeira aula a gente tratou então sobre política como vocação e ofício, obra do autor e sociólogo Max Weber. Na segunda aula nós falamos sobre Platão em sua obra A República, ou também a Politeia, a obra do Platão. E na aula de hoje, na aula de número 3, nós trataremos da obra Política de Aristóteles. Eu já estou com o livro aqui nas minhas mãos. Essa edição que é a edição da editora Edipro, acho que dá para vocês verem aí, que é uma edição maravilhosa, uma obra fantástica do autor Aristóteles. Você que está acompanhando os vídeos desde a primeira aula já deve estar aí imaginando o que a gente vai encontrar nessa aula. Nós já falamos aqui sobre Sócrates, já falamos sobre Platão, que foi o seu discípulo, e hoje falaremos sobre o discípulo de Platão, que é o Aristóteles. Para muitos, o homem mais inteligente da história da humanidade. E a gente vai, ao final dessa aula, descobrir por que muitos veem Aristóteles como o homem mais inteligente. Vamos lá então, sem mais delongas, vamos para a capa do nosso, que é a nossa referência. Nós temos aqui então a obra Política do Aristóteles. Essa aqui é uma edição da editora Edipro, né? Uma tradução que foi feita aí no ano de 2019. E falando sobre tradução, a gente já viu na aula passada que essa questão de tradução ela é bem complexa. Quando nós pegamos uma palavra do grego e nós a traduzimos para português, a gente perde uma boa parte, uma boa porcentagem do sentido real. E isso acontece com qualquer idioma, há um desgaste da palavra. Toda vez que a gente faz uma tradução, há um desgaste da palavra, a gente tenta chegar no sentido mais próximo da compreensão do que significa aquela expressão e aquela palavra. Na aula de hoje não vai ser diferente. A gente vai usar aqui muitos termos gregos. Você que fez as anotações aí na segunda aula, você vai conseguir acompanhar a aula de hoje. E eu tenho certeza que ela vai ser muito produtiva. Então tá aqui a capa do nosso livro e a nossa referência. Então, pessoal, nós separamos aqui essa aula, eu separei alguns tópicos, serão 10 momentos dessa aula que nós tentaremos aqui destrinchar, então, o que vem a ser política na visão do Aristóteles. Seria impossível a gente já entrar de cabeça no conceito de política do Aristóteles sem antes conhecer o seu sistema, o chamado sistema aristotélico. Nós temos hoje na nossa era uma separação. Quem é do ensino médio aí sabe que a gente tem uma divisão, nós temos a sociologia, nós temos a filosofia, nós temos a biologia, e cada área é uma separada da outra, mas nem sempre foi assim. Isso foi um desenvolvimento que foi feito, foi uma construção ao longo do tempo. E o Aristóteles ele tem uma característica muito particular, que o Aristóteles ele é responsável pela construção de boa parte das ciências que nós temos hoje. O Aristóteles se debruçou em discursar, em descrever, em catalogar. Então, é um trabalho científico por parte do Aristóteles, tá? Então, já para começar essa aula, já vai aqui o primeiro insight. Ciência barra filosofia, elas se comunicam, se correlacionam na obra do Aristóteles. Ele tem um caráter muito científico nas suas obras, vocês vão entender ao decorrer dessa aula. Então, vamos lá. Quais são os 10 momentos ou os 10 tópicos dos quais nós trataremos aqui nessa aula? Primeiro, nós trataremos, então, sobre o sistema aristotélico. Vamos descobrir como que é essa divisão das ciências na concepção do Aristóteles, que era da sua época. Veremos então a ética como estudo da ação humana. Num terceiro momento, estudaremos o homem e a sua natureza. Em quarto, aprenderemos o que é a eudaimonia, também conhecida como felicidade ou bem supremo. É possível ser feliz? Como é que a gente faz para ser feliz? Fica comigo até o final da aula, que você vai ter uma boa visão do que é felicidade na concepção do Aristóteles. No quinto momento, nós falaremos sobre a palavra areté, que é traduzida no português como virtude, mas que tem implicações bem mais profundas, e acho que dá para a gente chegar numa concepção um pouco melhor do que essa palavra. Então, areté seria a virtude. No sexto momento, falaremos sobre a divisão da alma, lembrando que nós estamos numa sequência de uma tríade da filosofia. Começamos falando do Sócrates, falamos do Platão e falaremos hoje do Aristóteles, mas eles se comunicam em certa medida em alguns momentos, principalmente na questão da hierarquia, da cidade, na divisão da alma. A gente vai ver como que era a divisão da alma na visão do Aristóteles. No sétimo momento, no sétimo tópico dessa aula,
trataremos sobre as virtudes éticas. Quais são as virtudes éticas na concepção de Aristóteles? No oitavo momento, felicidade e vida real. No nono, nós falaremos sobre, enfim, sobre a política de Aristóteles. Vocês vão saber por que vamos correr todo esse caminho longo, porque não dá para falar de política sem antes falar de ética, embora as duas coisas se correlacionam, mas é necessário conhecer uma para depois conhecer a outra. E por último, política e a chamada felicidade suprema. A gente vai ver como que se junta então a eudaimonia concretizando na polis. Eu começo então essa aula, pessoal, com uma promessa que eu fiz para vocês na segunda aula. Eu falei que eu ia trazer para vocês um quadro de um pintor chamado Rafael Sanzo. E olha como que esse quadro ele vai ser importante aqui para essa nossa terceira aula do nosso curso. Me acompanhe aqui. Nós temos nesse quadro do Rafael Sanzo, um quadro que foi pintado por volta do ano de 1509, 1510. Um quadro que é de uma herança renascentista, portanto, tem toda uma perspectiva da época, do século XVI. E o Rafael Sanzo, ele desenha para nós, neste quadro, a chamada Escola de Atenas. Neste quadro estão algumas figuras, eu poderia dizer aqui, algumas celebridades da antiguidade, pessoas que foram muito importantes, mas eu queria me debruçar acerca de dois dos principais dos que estão aqui nesse quadro e são foco, o centro desse quadro. Ao centro da imagem, você pode observar que nós temos dois homens caminhando na Escola de Atenas. De um lado nós temos, do meu lado esquerdo aqui, do seu lado esquerdo da tela, você tem o Platão, e do lado direito, com uma espécie de um manto azul, nós temos o Aristóteles. Mas eu queria gastar um pouco de tempo nessa introdução dessa aula, porque esse quadro ele será responsável, didaticamente, por nos ajudar a compreender a política do Aristóteles. Preste atenção aqui no começo dessa aula. O Platão, aquele que aparentemente a gente vê ali, obviamente ele mais velho, ele está com seu dedo apontado para cima. Se você acompanhou a segunda aula e foi bem na segunda aula, você fez as suas anotações, vocês lembram que a gente falou do Platão sobre o dualismo platônico. Nós temos uma divisão do mundo. Platão divide o mundo em mundo sensível, que é o mundo natural, é o mundo aqui presente, aquilo que a gente toca, aquilo que é sensível. Mas em cima, no nível, numa camada mais superior, nós temos o mundo inteligível, que ele chama de mundo das ideias, e o mundo das formas. Então, para o Platão, o mundo inteligível ele é superior ao mundo sensível. Então, dualismo platônico, nós temos o mundo sensível, uma camada de baixo. Numa camada de cima, poderíamos assim dizer, nós temos o mundo inteligível, o mundo das formas e o mundo das ideias, onde as coisas são plenas e são perfeitas. Ou seja, para o Platão, existe uma inferioridade à Terra. Nós podemos dizer aqui que no mundo físico, no mundo sensível, existe uma inferioridade. Esse mundo, para o Platão, ele é um mundo inferior. E por que ele é inferior? Porque na concepção do Platão, nós estamos aqui apenas representando cópias de uma realidade muito superior. Posteriormente, o cristianismo vai adotar e muito, vai abraçar e muito as ideias do Platão, é claro que com uma perspectiva bem distinta, com as suas particularidades. Depois a gente pode falar sobre isso quando a gente chegar na aula de Agostinho de Hipona. Mas, de certa forma, o Platão ele contribui muito com essa ideia do dualismo platônico, que nós temos então duas dimensões, uma dimensão sensível e uma dimensão inteligível. Agora preste atenção na figura do Aristóteles, esse que está com o manto azul do nosso lado direito. O Aristóteles está, enquanto o Platão está com seu dedo apontando para cima, o Aristóteles está com a sua mão apontando para baixo. E aqui começa a divisão ou a separação das ideias platônicas das ideias aristotélicas. Qual que é a diferença entre Platão e Aristóteles, a grosso modo, pelo menos a principal? É que para o Platão, para o Aristóteles, não existe esta superioridade no mundo das ideias. Para ele, é totalmente possível realizar aqui, no mundo sensível, uma ciência de forma plena. Então, para o Aristóteles, não tem como desprezar o mundo sensível. Não existe uma superioridade do mundo inteligível sobre o mundo sensível. Então, aqui, onde a gente toca nessa dimensão, a gente consegue totalmente, é totalmente possível nós alcançarmos as ideias, vamos dizer, as ideias puras ou as ideias plenas. Então, a grande pergunta aqui é possível
conhecer, se nós perguntássemos para o Platão e para o Aristóteles e fizéssemos essa pergunta, é possível chegar ao conhecimento? Platão diria que sim. Ele diria que é possível chegar ao conhecimento a partir do mundo das ideias. Se eu pergunto para Aristóteles, é possível conhecer? Ele diz sim. É possível acessar o conhecimento aqui, na realidade concreta, na realidade presente, no mundo sensível. Então veja como que existe essa distinção. A filosofia é uma área muito abrangente, existem muitas áreas relacionadas à filosofia, e ela está sempre disposta a responder algumas questões. Filosofia é a busca da sabedoria, a busca pelo conhecimento, ou o amor pelo conhecimento. Quando eu pergunto se é possível conhecer a realidade das coisas, a verdade das coisas, nós estamos em um campo chamado de epistemologia, que é o estudo do conhecimento, de onde vem o conhecimento. A gente já viu aqui que a gente pode, a priori, no primeiro momento, separá-lo em duas partes. Ou a gente busca uma dimensão onde as ideias são puras e eternas, ou a gente pode dizer que é totalmente possível aqui, na realidade concreta, empiricamente chegar ao conhecimento. Então, há uma distinção aqui entre o que o Platão entende da forma de alcançar o conhecimento e a forma que o Aristóteles entende de chegar ao conhecimento. Mas não para por aí. A filosofia continua respondendo muitas perguntas. A filosofia também dá conta, ou pelo menos busca responder, por exemplo, qual é o comportamento ideal? Qual é o comportamento correto? E o comportamento correto, ou a forma certa de agir, nós damos o nome em filosofia de ética, está atrelado ao campo da ética. Então veja que a filosofia ela dá conta de responder muitas questões. Ainda mais profundo, uma busca ainda mais profunda da filosofia é a questão de se é possível conhecer o ser na sua totalidade. Eu não sei se você percebe desde acho que a partir da aula do Platão, que para fazer filosofia a gente precisa de pelo menos um ingrediente, pelo menos um pouquinho de abstração. Sem abstração a gente não consegue concluir o fazer filosófico. Quer ver uma coisa? Tem um campo da filosofia que ele dá conta, e esse campo é o campo da metafísica, metafísica ou ontologia, em que ele está preocupado, por exemplo, em descobrir a essência das coisas, ou a realidade primeira, como é conhecida na filosofia. Se eu perguntasse para você aqui nessa aula, me diga o que é uma cadeira. Certamente você vai me dizer que uma cadeira é um objeto, ele pode ser de madeira, ele pode ser de ferro, ele é um objeto que ele é feito para se sentar. E aí eu te responderia, bom, você me deu o fim último da cadeira, qual é o objetivo, para que serve uma cadeira? Eu quero saber qual é a essência de uma cadeira. Ora, se eu estou atrás de encontrar a essência das coisas em filosofia, o que me dá o suporte para isso é a área chamada de metafísica. É possível conhecer a realidade de uma coisa em sua essência? E agora vai complicar ainda mais. Pensa aí, por exemplo, faça um exercício comigo aqui. Pense em uma cadeira. Você pode pensar em qualquer uma delas. E aí eu vou te perguntar, em qual cadeira você pensou? Talvez alguém pensou em uma cadeira de madeira, outro pensou em uma cadeira de ferro, outro pensou em uma cadeira de escritório, por exemplo. Mas existe uma coisa que une todas as cadeiras, existe uma essência de uma cadeira. Qual é essa essência que faz a cadeira ser o que ela é? Ou qual parte da cadeira eu posso tirar e ela vai deixar de ser uma cadeira? Então veja que coisas têm as suas substâncias e têm as suas essências. É dessa investigação que a gente está falando. Respira um pouquinho, agora a gente vai para a segunda parte dessa aula, a gente vai aliviar um pouco quando a gente começar a chegar na parte da política. Mas sem entender a qual objeto de estudo Aristóteles está se direcionando, fica difícil a gente também compreender a sua filosofia. Conseguiu acompanhar até aqui? Então, agora vamos para o próximo slide e a gente vai dar mais continuidade. Vamos então para o nosso primeiro tópico. Lembra que eu falei para vocês que existe um sistema aristotélico? Imagine como se fosse esse labirinto que eu coloquei para vocês. São diversas áreas, diversos campos do conhecimento que vão se juntando em como se fossem várias camadas. Eu vou colocar para vocês aqui então a divisão da filosofia por Aristóteles. Na visão do filósofo, nós temos então 3 divisões. Nós temos a filosofia teórica, temos a filosofia prática e temos a filosofia produtiva.
Na aula de hoje, nós trataremos da filosofia prática, mas só para saber do que se trata cada uma dessa filosofia, dessa distinção da filosofia. Por filosofia teórica, nós temos o conhecimento que tem fim em si mesmo. Ele estuda o que é necessário e o que é imutável. É o que Aristóteles chama de metafísica, a essência das coisas, ou o ser enquanto ser. É essa área do conhecimento que a gente chama de metafísica. O que eu falei para vocês aqui da cadeira, a essência, então, a substância de uma cadeira, é algo que ela tem que não pode ser tirado. Que se eu tirar esse material, ela vai deixar de ser uma cadeira, não serve mais para ser uma cadeira. E aí é uma investigação profunda da gente saber. Mas nosso foco não vai ser a metafísica hoje. A segunda filosofia, a segunda divisão da filosofia que o Aristóteles coloca para nós é a filosofia prática. Ela é voltada para o conhecimento da ação humana. Então nós temos nesse estudo na filosofia prática, a gente tem, por exemplo, o campo da ética e o campo da política. Lembra que o Aristóteles falou para nós que o conhecimento está aqui, que ele está na realidade concreta, na realidade sensível, material, na realidade presente? Então, para conhecer o que é a política, eu preciso encontrar aqui a realidade. Eu não vou buscar no mundo das ideias a palavra política na sua essência, não vai ter uma idealização. A gente vai partir para um estudo prático, mais realista e mais empírico, tá? Então, a nossa investigação não está no mundo das ideias, ela vai ficar aqui, no mundo presente. Conseguiu acompanhar? Vamos lá então. Então, por filosofia prática, nós temos a ética e a política, que são as áreas que a gente vai estudar hoje. Ela trata do agir humano e da vida em comunidade. E daqui a pouco a gente fala de comunidade, que a gente vai atrelar política. As duas coisas vão se comunicar. Por último, nós temos a filosofia produtiva. Por filosofia produtiva, o Aristóteles entende o conhecimento voltado para a produção. Ela resulta em um produto externo da ação. E aí nós temos o campo da retórica e da poética. Então, deu para compreender? Como se fosse um labirinto, o Aristóteles divide então o conhecimento. O Aristóteles ele é muito, eu posso usar essa expressão que eu sei que você vai entender, que ela tem muito a ver com fazer ciência hoje. O Aristóteles ele é muito científico. Ele é responsável por colocar cada coisa em uma caixinha. É mais ou menos assim que a gente pode entender de forma didática, tá? Então, vamos lá. Filosofia teórica, então, é o campo da metafísica para Aristóteles. Filosofia prática, a gente tem a ética e a política. E na filosofia produtiva, a gente tem a retórica e a poética. Nós só vamos tratar aqui nessa aula da segunda filosofia, que é a filosofia prática. Então, a gente vai falar de ética mais política. Mas só para você saber, para ficar mais didático, entenda que é como se fossem grandes caixas. E o Aristóteles ele é muito responsável, ele tem esse atributo de catalogar as coisas. Muitas ciências que a gente conhece hoje foi Aristóteles que deu nome, catalogou e colocou cada coisa no seu devido campo do conhecimento, tá? Então vamos lá. Como o nosso campo de investigação é a filosofia prática, lembra que a gente usou muitos nomes na segunda aula? Então pega o seu caderno de anotação. Vamos começar com a primeira palavra. A primeira palavra que nós vamos estudar aqui é a palavra ethos. A palavra ethos. Nós vamos estudar então a ética como estudo da ação humana. Por ethos, o significado da palavra ethos, lembra do desgaste da palavra? Eu vou tentar aproximar o significado para vocês, para a gente tentar compreender no nosso idioma. Ethos, traduzindo do grego para o português, seria costume, caráter e comportamento. Então, qual que é o nosso objeto de estudo aqui para essa aula? A gente vai estudar então a ética e a filosofia moral. Vamos estudar então hábitos, valores e ações humanas. A pergunta central aqui é: como nós devemos agir? Qual é o comportamento correto? O que é ético? O que é um comportamento moral? O que é certo e o que é errado? Você entende? Então a gente está no campo humano, lembra? Nós estamos aqui no sensível. Então a gente vai investigar como objeto o comportamento humano a partir de ações éticas. Vamos lá, para o objeto da ética agora. A ação humana é o objeto central do pensamento aristotélico. Perguntas fundamentais aí que Aristóteles faria para nós. O que é justiça e o que é uma lei justa? Ou uma lei pode ser justa em qual circunstância? Em qual momento que essa lei pode ser justa ou ela pode ser injusta? Você está conseguindo acompanhar? Dá para perceber que a distinção entre o Platão e o Aristóteles? Se eu perguntasse para o Platão, ele queria saber a ideia pura de justiça.
O Aristóteles não. Ele pega a palavra justiça e aqui, no mundo dos homens, a realidade concreta, ele vai tentar descobrir então como se faz para ser justo, como que eu faço para encontrar uma lei, quando é que eu sei que uma lei é boa ou que uma lei é ruim. Vamos trazer para nós aqui? Há algum tempo atrás nós tivemos uma discussão sobre, por exemplo, porte de armas ou posse de armas, que são dois termos distintos, né? Nos Estados Unidos da América, por exemplo, alguns lugares, alguns estados americanos, nós temos a legalização da posse ou do porte de arma. No Brasil nós não temos. Essa ação seria boa ou seria ruim, por exemplo? Como é que eu sei que essa ação é boa ou essa ação é ruim? Você entende? Então, o nosso objeto de investigação aqui está totalmente na nossa dimensão. São baseados nas ações humanas. O que é bom, o que é ruim, o que é mal. E como que eu sei que uma coisa é boa ou como uma coisa é ruim? A gente vai aprender aqui nessa aula, seguindo a concepção do Aristóteles. Vamos lá. Já que o nosso objeto de estudo está aqui embaixo, na dimensão sensível, nós estamos estudando a ética. E a ética ela é baseada no comportamento e nas ações humanas. Então é necessário a gente entender algumas premissas do Aristóteles que são fundamentais para nós. Tem um desenho que eu coloquei aqui para vocês, de um corpo de um homem. E o que é o homem? Do que ele é formado? Qual é a sua essência? A primeira premissa para essa aula, para a gente gravar e você não se esquecer disso, para o Aristóteles, o ser humano ele é um animal. E aí a gente para aqui. O ser humano ele é um animal. Então a gente pode pensar que o ser humano talvez poderia se comparar com outras espécies, com qualquer outro tipo de animal ou qualquer outro tipo de ser. Só que Aristóteles acrescenta, o ser humano ele é um animal racional, ele é dotado de razão e isso o diferencia das demais espécies, dos outros animais que existem. O ser humano ele é um animal racional. Agora, anotem essa frase. Para ser racional, é necessário ser político. E eu sei que você, ouvindo essa aula hoje, soa meio estranho, destoa um pouco essa frase, porque você pensa, bom, então eu preciso fazer parte de algum partido, eu tenho que ser um candidato, eu tenho que atuar na política. Não é disso que Aristóteles está falando. Mas você vai entender que razão ou ética e política caminham totalmente juntas e estão entrelaçadas. Não há como ser ético e não ser político. Uma coisa vai conduzindo a outra. Então vamos lá. Vamos começar então pela substância humana. Eu perguntei para vocês no começo da entrevista aqui para vocês sobre a essência da cadeira. Vocês já fizeram ação, já pensaram no que é uma cadeira. Agora me responda. Quais são as propriedades dos homens? Qual é a propriedade do homem? Ou, melhor ainda, do que o homem é feito? O Aristóteles vai dizer que o homem ele tem uma substância. O que é substância? Substância para Aristóteles é aquilo que permanece quando tudo muda. O homem é composto por... Então Aristóteles diz, o homem ele é composto de uma substância. Ele é feito de corpo e alma. Ou ele é feito de matéria e forma. Certo? Então existe uma substância nos homens. Ele é feito de corpo e ele é feito de alma. Isso é a essência, a substância de um homem. Tá? Sem isso, nós não temos um homem formado, tá? Agora, da mesma forma que eu fiz uma pergunta para vocês da essência da cadeira, eu poderia perguntar também sobre a essência do homem. Ora, se a substância é aquilo que não pode ser mudado, não pode ser alterado, se eu tirar essa substância, essa essência, ou ser deixa de ser, se é que você me entende, o que eu poderia tirar do homem que ele deixaria de ser um homem? Eu não estou aqui falando somente de deficiências físicas, tá? Mas presta atenção aqui no sentido que eu estou dizendo isso. Se você tirasse um braço de um homem, ele não deixaria de ser um homem. Ser um homem com um braço a menos, por exemplo, uma perna ou qualquer outra parte do seu corpo. Então, de fato, existe uma essência nele. E para Aristóteles o homem é formado de corpo, ele tem uma matéria e ele tem uma alma, ele tem uma forma. Essa é a composição, vamos dizer, antropológica, a formação do homem, do ser humano. Tá vendo como que a gente está sendo muito científico aqui? Vamos devagarinho, você vai acompanhando o raciocínio comigo aqui, vamos tentar acompanhar a mentalidade do Aristóteles, tá? Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre uma segunda palavra. A gente já falou do ethos. A palavra ethos significa ética, né? Lembra a filosofia prática, dirigida às ações humanas, saber o que é bom e saber o que é mal. Agora, a gente vai falar sobre a eudaimonia. A palavra eudaimonia tem uma tradução.
para o português. E a tradução é felicidade. Ou Aristóteles diria que é o bem supremo. Todo ser humano que ele é ético, ele tem uma ação ética, né? Ele tem um certo tipo de comportamento, ele está buscando alguma coisa. Ele busca um fim. Ele busca um objetivo. Quer ver um exemplo disso? Por que você está aqui nesse curso de introdução à filosofia? Talvez você está pensando, bom, eu estou aqui nesse curso porque eu quero ser mais inteligente. Ou estou aqui nesse curso porque eu quero aprender alguma coisa, ou porque futuramente eu quero ser um professor. Então, existe um objetivo. Só que perceba que um objetivo vai levando ao outro. Se você trabalha, e se eu te perguntar por que você trabalha, você poderia me responder, bom, eu trabalho porque eu quero ganhar dinheiro. E aí eu pergunto para você, e por que você quer ganhar dinheiro? E você vai me responder, bom, porque eu quero ter uma casa. E aí eu pergunto de novo, e por que você quer ter uma casa? E você diz que você quer ter um lugar para sua família. Veja que uma pergunta vai levando a outra, que vai levando a outra. Todos nós estamos dirigindo para um bem. Não parece que é uma cadeia, nós estamos indo para um caminho que é infinito? Como é que eu sei que eu chego na felicidade suprema? Me acompanha aqui que eu vou te mostrar aqui, na visão de Aristóteles, o que é de fato felicidade, na visão aristotélica. Vamos lá então. Então nós temos, assim como nós temos o bem supremo, o Aristóteles divide, lembra que ele gosta de catalogar, colocar as coisas nas caixinhas? Ele cataloga os tipos de bens. Aristóteles diz para nós temos os bens relativos. O que são bens relativos? Os bens relativos são os meios para outros fins. Por exemplo, o meu trabalho. O meu trabalho pode ser um bem relativo. Por que ele é um bem relativo? Porque ele me leva a ganhar dinheiro. Ganhando dinheiro, eu pago as minhas contas e assim sucessivamente. Cada ação vai tendo um comportamento e vai nos levando para um fim. Agora nós temos para Aristóteles o segundo tipo de bem, nós temos o bem relativo e nós temos o chamado bem último. Essa palavra, o que você entende por último? Último, derradeiro. Depois dele não tem outro. O que é o bem último para Aristóteles? É quando uma coisa, eu coloquei aqui, ela é desejada por si mesma. Calma que você vai entender. Lembra da abstração? Olha como que é. Parece complexo, mas eu vou facilitar aqui para vocês. Então, nós temos os bens relativos, né? Você quer uma coisa para ter uma outra coisa, para ter uma outra coisa. Só que chega um momento que o Aristóteles diz que nós chegamos à chamada eudaimonia, que é o bem supremo. E o que é o bem supremo? É quando você tem uma coisa em que você não deseja mais nada. Essa coisa, ela se basta em si mesma. Ela é completa, você é pleno de felicidade. Não é alegria, tá? Alegria são alguns momentos. Então, veja, uma viagem não pode ser a eudaimonia para Aristóteles. Por que não pode ser uma eudaimonia? Porque ela não é o fim último. Você está em uma viagem, você contempla, você fica ali feliz, mas é um momento passageiro. E para Aristóteles, esse bem supremo tem que ser eterno. Tem que ser um fim, tem que ser uma coisa que não pode mais ser mudada, tá? A gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Vamos lá, então primeiro vamos entender. O que não é felicidade na visão de Aristóteles? Felicidade para Aristóteles não está no prazer corporal. Lembra de uma frase que eu falei para vocês aqui, que o ser humano, ele é um animal racional? A felicidade final, onde a gente vai procurar chegar lá, ela tem que estar ligada com o intelecto, com a razão, tá? Com razão. Vamos lá. Prazer corporal. Por que Aristóteles diz que o prazer corporal não é felicidade? Tem muita gente que se alegra em estar em uma festa, em comer alguma coisa ou nos prazeres corporais. Só que Aristóteles diz, olha, os animais também buscam esse tipo de prazer. As outras espécies também se inclinam para um prazer corporal. Então, qual que é a diferença do ser humano para o outro animal que eu falei para vocês? O ser humano, ele é um animal racional. Se nós estamos focados só nos prazeres temporais, então nós somos irracionais. Então nós não diferenciamos então dos outros animais. Não há virtude em nós, nós não somos melhores que os animais. Então Aristóteles diz, não é possível encontrar essa eudaimonia, essa felicidade como bem supremo no prazer corporal. Segunda perspectiva, será que o prazer, ou melhor, a felicidade, a eudaimonia, ela está na honra? O Aristóteles diz que não. Não é bom ser honrado quando alguém te reconhece, quando alguém reconhece o seu trabalho, quando alguém reconhece você como ser humano, como pessoa? O Aristóteles diz que não. E por que ele diz que não? Porque a honra não depende de você. A honra depende de uma outra pessoa. E esse bem supremo, essa felicidade suprema, ela não pode ser suprema se ela depende de alguém. Você entende? Então, se você depende de alguém para ser honrado, a honra não é a felicidade suprema. Pode nos trazer alegria, contentamento, mas não a felicidade suprema, tá? Veja, nós estamos falando de um nível muito superior aqui que o Aristóteles está falando. Mas será que a felicidade está na riqueza? Bom, estou aqui para te dizer
que a pessoa que ganhou nesse último sorteio da Mega da Virada não é a pessoa que tem eudaimonia. E por que, que ela não tem eudaimonia? Como que você sabe, professor, que essa pessoa não é totalmente feliz, que ela não tem o bem supremo, já que ela ganhou um prêmio tão milionário assim? O Aristóteles diz que dinheiro, que a riqueza não é um fim. O dinheiro é um meio, e eu te explico isso. Quando você tem dinheiro, você procura comprar coisas. O dinheiro ele serve como um meio para você comprar outras coisas, seja para buscar ter mais saúde, ter uma casa melhor, ter uma condição melhor. Então, o meio não pode ser o supremo, lembra? A eudaimonia está no final. Ela está num patamar que nada pode ultrapassar. Ela é a felicidade suprema. Ela não é um meio, ela é um fim em si mesma. Ela se basta, tá? Ela se basta. Vamos então para a nossa próxima palavra no grego. Anota mais uma. Você vai ganhar mais essa aqui nesse curso de graça. É a palavra areté. A palavra areté significa virtude. É a melhor tradução. Virtude. Virtude, então, seria excelência, uma capacidade por excelência. Veja que cada coisa tem a sua virtude. Vamos lá. Nós ainda estamos no estudo da ética, do ethos, tá? Nós ainda estamos no estudo da moral, do que é bom, do que é o mal, no comportamento aqui, tá? No comportamento humano. Estamos aqui nessa dimensão, dimensão sensível. E para o Aristóteles, todas as coisas têm uma virtude. Virtude é o que ela faz de melhor. O que uma coisa faz de melhor? Por exemplo, o nosso olho. A areté do olho, ou a virtude do olho, é enxergar, ver, né? A areté de um cavalo, que ele faz de melhor, talvez é correr. Um soldado, por exemplo, guerreia. Um professor, por exemplo, ele ensina. A areté de um professor é ensinar. Agora a pergunta que fica para nós é: qual é então a areté do homem? O que o homem faz de melhor? Aí ficou difícil para nós respondermos. A gente vai tentar responder nessa aula. Estamos na investigação de descobrir o que é essa eudaimonia, essa felicidade suprema. Como que a gente chega lá? Eu já vi que de forma irracional a gente não chega. É necessário a gente chegar por meio da razão. Vamos acompanhar Aristóteles aqui. Primeiro, para saber como que a gente chega às virtudes humanas, como que a gente consegue chegar lá, a gente precisa distinguir, então, a distinção do Aristóteles, as categorias da alma. Lembra? De várias caixinhas, eu falei para vocês. Calma que isso é só o começo das divisões do Aristóteles. Ele divide a alma, então, em 3 partes, como Platão também fazia. Mas vamos ver quais são as distinções aqui, qual é a visão do Aristóteles. Para Aristóteles existe uma alma vegetativa, existe a alma sensitiva e existe a alma intelectiva. Lembra das hierarquias? Vamos lá. A alma vegetativa está aqui embaixo. A alma vegetativa ela é responsável pela manutenção do corpo. Isso o homem tem. O macaco também tem. A zebra também tem. A girafa também tem. Todo animal tem alma, essa ideia da alma vegetativa. O que a alma vegetativa faz? Ela cuida da manutenção do corpo. E você não precisa de racionalidade, razão para isso. O seu próprio corpo ele cuida de si mesmo. Tem, por exemplo, quando eu estou dando essa aula aqui, meu corpo está em pleno funcionamento. Todos os órgãos estão funcionando para manutenção e para preservar a minha existência. Assim como o seu corpo, enquanto você assiste essa aula, ele está trabalhando de forma sem você mandar, ele está trabalhando. Isso faz parte da nossa alma. Isso acontece porque, segundo Aristóteles, porque nós temos uma alma vegetativa. A segunda alma, por Platão, é a alma sensitiva. Ela está ligada às paixões, aos desejos. E a terceira alma é a alma intelectiva, que é o nosso conhecimento racional e a origem das virtudes dianoéticas. Fica tranquilo contra esse nome, depois a gente vai falar sobre isso, mas primeiro, então temos uma distinção da alma. A alma vegetativa cuida do corpo, a sensitiva busca controlar, tá? É uma virtude dela tentar controlar as paixões, os impulsos, os desejos desenfreados. E o terceiro é a nossa alma racional, que é onde ela está ligada com a razão, o conhecimento e com as virtudes dianoéticas, que depois eu vou explicar para vocês o que vem a ser isso, tá? Então são as 3 divisões da alma. Tá conseguindo acompanhar? Estamos no campo da ética, buscando o comportamento do humano, o que é o bom, o que é o mal, o que são as virtudes, a areté humana. Então veja, nós estamos na dimensão aqui, tá? Vamos lá então. Agora a gente volta à felicidade, eudaimonia. A felicidade, então, ela deve ser, na visão da ela tem que ser
duradoura e tem que ser realizada na vida concreta. Esse ponto é muito importante. Por que realizada na vida concreta? Porque lembra, ela não está num plano perfeito. Ela é totalmente possível aqui, nessa dimensão, na visão de Aristóteles, tá? Se diferenciando do Platão. Então vamos lá, felicidade tem que ser então algo que seja alcançável, eu preciso alcançar, tem que ser possível. Senão não é felicidade, não é eudaimonia. Ela tem que ser duradoura. Lembra? Felicidade passageira, dinheiro passa, bens materiais passam, então não é eudaimonia para Aristóteles, não é bem supremo. E ela tem que ser realizada, tem que ser totalmente possível, ser alcançada aqui, na dimensão concreta. Então acho que agora a gente está um pouquinho mais perto de saber o que é felicidade suprema para Aristóteles. Por fim, e agora você vai entender o sentido total aqui dessa aula, nós chegamos na parte da política do Aristóteles. Na primeira aula sobre Max Weber, por política, Max Weber, que é um moderno, né, um sociólogo moderno, viveu no século XX. Para ele, para o Max Weber, você lembra que a gente falou que a política ela tinha a ver com poder, tinha a ver com manutenção do poder, tinha a ver com partidos políticos, com a atuação ou com a influência na política? Agora que o curso começa a ficar interessante. Política para Aristóteles é a arte, política é uma arte para Aristóteles, é a arte das questões humanas. Diferente então do Max Weber, ele diz, ela não se limita ao Estado, mas ela se limita à vida ética e coletiva. Então vamos lá. A gente falou sobre felicidade, a gente falou sobre a eudaimonia, né? Sobre o ethos, sobre a ética. E o Aristóteles agora está falando sobre a vida coletiva, a vida humana. Então ele está dizendo aqui para nós que política ela tem a ver com a arte da investigação das questões humanas. Primeira coisa que o Aristóteles identifica no homem grego da sua época é que o homem não vivia isolado. Só existia duas chances de um homem viver isolado, segundo Aristóteles, na visão dele. Ou esse ser humano ele era um deus, ou ele era uma besta, um animal selvagem. Na visão de Aristóteles, não é possível o homem se encontrar felicidade sem a vida coletiva, sem a vida na coletividade, tá? E aqui a gente já vai agora fazendo o nosso pouso na área da política, né? Então vamos lá. O Aristóteles, então, ele faz uma distinção, ele faz uma divisão de como que o homem foi se desenvolvendo na polis. Lembra de polis? Polis significa cidade, era uma cidade-estado grega, tá? Então, o Aristóteles dizia, então, que o ser humano ele começa com uma família. A unidade básica do ser humano é a unidade familiar, na visão de Aristóteles. Os seres humanos nascem, eles se casam, constituem uma família. Depois de uma família, essa família ela cresce, ela vai crescendo nos arredores, ela vira uma aldeia. Depois que ela vira uma aldeia, ela cresce mais ainda e alcança sua virtude máxima, que é a polis. Veja que é um desenvolvimento. Então a gente tem família, aldeia, que depois vira uma cidade, vira uma polis, tá? A polis, para Aristóteles, então, é a reunião desses cidadãos, né? Essa família que virou uma aldeia, agora vários grupos de famílias dão origem a uma polis. Mas é importante isso aqui para essa aula. O que é família para Aristóteles? Família para Aristóteles é macho, fêmea e escravos. Isso desde a Grécia e desde Roma. O professor diz macho, fêmea e escravos, e não homens, mulheres e escravos. Lembra que a investigação do Aristóteles ela é científica? Ele diz que o ser humano ele é um animal. Ponto e vírgula. Ele é um animal político. Portanto, ele cataloga como macho, fêmea e escravos. Essa era a constituição da família. Toda a família participava da vida política? Não. A gente já aprendeu lá no Platão que democracia não é a democracia que nós temos hoje. Na participação política da Grécia Antiga, só era um cidadão grego, quem era homem, maior de idade, que tivesse ali nascimento grego, né? E que tivesse muitas posses, tinha uma certa quantidade de dinheiro para ser considerado um cidadão. Veja uma coisa aqui, isso aqui é um presente aqui dessa aula, você só vai ver aqui nessa aula de forma gratuita. Presta atenção nisso. Veja que na Grécia Antiga, no conceito de política, ninguém está focado no indivíduo. Pensar no indivíduo, no individual, é coisa da modernidade / contemporaneidade, é coisa do nosso tempo.
No tempo de Sócrates, Platão e Aristóteles, você pensava na coletividade. A vida plena é a vida coletiva, certo? Só que essa coletividade não abarcava toda a população. Porque a gente já viu que a democracia aqui era um pouco excludente em certa medida, certo? Se você conseguiu acompanhar essa aula, o raciocínio do Aristóteles até aqui, eu quero que você coloque nos comentários o que você acha que é, então, o bem supremo para Aristóteles, essa felicidade suprema, e como alcançá-la. Vamos lá, então. Agora a gente vai para o tópico de política e felicidade suprema. O que uma coisa tem a ver com a outra? Quer dizer que a política, ela me ajuda a chegar à felicidade suprema? Vamos entender isso no Aristóteles. Vamos lá. Para o Aristóteles, a política ela tem uma função nesse ethos, nessa ética, nesse modo prático de viver humano. A política ela cria, por Aristóteles, ela é responsável por criar condições para o fazer filosófico. Então, quer dizer, uma cidade que ela está bem organizada, uma cidade que ela está bem ordenada, ela vai criar condições para que você viva uma vida, para que você possa contemplar. E aí já tem aqui já um spoiler do que a gente vai ver, o que é felicidade para Aristóteles. A gente já viu que não está nos prazeres materiais, não está nas riquezas, não está em nada que possa ser passageiro, que não é durável, que não perdura, né? Então, para o Aristóteles, nesse sentido, a vida precisa ser ordenada para que seja uma vida feliz. A vida feliz só é alcançada através de uma vida ordenada. E como o Aristóteles diz que a gente consegue chegar a essa felicidade? Primeiro, ele diz que a gente precisa da prática das virtudes. Sim, para o Sócrates, para o Platão e para o Aristóteles, a virtude, a prática das virtudes, ela é feita no cotidiano. Ele diz que é totalmente possível alguém buscar ser uma pessoa justa através da prática. Dia após dia você vai fazendo ações de forma justa para que você chegue no patamar de uma pessoa justa. Então, para o Aristóteles, só é possível alcançar a dimensão da felicidade suprema através da razão. E como que a gente faz isso? Exercendo aquilo que nós fomos vocacionados para fazer. Veja que existem, todas as coisas existem, todas as práticas existem os seus excessos, né? O que é virtude para Aristóteles? A gente já falou aqui. Virtude para ele, então, é um meio termo, é um caminho do meio. Por exemplo, nós temos de um lado a escassez e do lado nós temos o excesso de um lado. Escassez, do outro lado a gente tem um gasto em excesso. O Aristóteles vai dizer que felicidade é a gente encontrar esse meio termo, esse caminho do meio, entre o excesso e a falta, encontrar um equilíbrio. Por exemplo, uma virtude, coragem. Coragem é uma virtude. Uma pessoa que é corajosa é uma pessoa virtuosa. Mas uma pessoa que tem coragem demais, ela pode ser uma pessoa precipitada, por exemplo. Quem tem coragem em demasia pode ser alguém precipitado. Quem não tem coragem nenhuma, do outro lado, ele é um covarde. Então ele não está nem de um lado nem do outro, está nos dois polos extremos e não consegue chegar nesse meio, no meio termo, tá? Nesse caminho do meio que Aristóteles diz que é possível para se chegar à felicidade última. Bom, nós chegamos então a uma conclusão para Aristóteles. Para Aristóteles, felicidade, a eudaimonia, não é um sentimento passageiro, prazer momentâneo ou uma sorte. Ela é o fim último da vida humana, aquilo que todos buscam por si mesmo e nunca como um meio para outra coisa. Aí a pergunta é, você já encontrou a felicidade? Isso é felicidade para Aristóteles, é quando você encontra algo pelo qual você não busca nenhuma outra coisa, outra coisa a partir dessa. A gente falou aqui da riqueza, você busca a riqueza para ter uma outra coisa, para ter uma outra coisa, para ter uma outra coisa. Quando você encontra a felicidade suprema, ela se basta em si mesma. Ela é um estágio no qual você chega em que você não quer procurar nenhuma outra coisa a partir desta. Bom, absorvendo a filosofia de Aristóteles e juntando também com a visão que já era da cristandade, mais para frente a gente vai ver que vários filósofos cristãos viam Deus, o Deus judaico-cristão, o Deus criador, como esse bem supremo, esse algo a ser buscado. O ser humano então inclinado para buscar esse bem, essa felicidade última. No Aristóteles, esse conhecimento dessa felicidade suprema só é possível através da razão. E a vida política, e aqui tem aplicação para o nosso curso,
ela ajuda na ordenação e na busca por essa felicidade. Então, para ele, felicidade tem que ser no meio da coletividade, no meio da polis, mas tem que ser durável, tem que ser possível aqui na vida presente e se realiza na parte mais virtuosa do ser humano, nas suas capacidades de virtude. Então, essa vida na qual você encontra uma felicidade, a qual ela se basta em si mesma, é a chamada eudaimonia para o Aristóteles. E na nossa conclusão aqui, então, ética e política são inseparáveis. A felicidade é o fim último da vida humana e a polis existe para tornar possível uma vida boa. Essas são algumas das contribuições do Aristóteles. Essa aula ela vai ser muito importante, principalmente quando a gente chegar na parte do rompimento com a ética, né? Você vê que o Aristóteles está muito preocupado com o bom comportamento da vida humana, com a forma correta de agir, né? É isso que a gente chama de ética aristotélica. Depois a política vai ter um rompimento com essa ética e a gente vai buscar muito mais a ideia da manutenção do poder pelo poder, né? Isso é uma espécie, até de certo modo, uma degeneração da política. Mas esse é assunto para uma outra aula. O que importa aqui para nós, então, foi a nossa investigação. A gente viu aqui, então, as categorias para Aristóteles, a gente viu a ideia do ethos, né? Essa atividade de comportamento humano. Deu para perceber, então, aonde que está o campo de investigação do Aristóteles? Veja como ele está preocupado mais com a polis. A diferença é essa. Enquanto Platão idealiza uma cidade, como organizar o governo ideal, com ideias puras, em um lugar inacessível, o Aristóteles vê totalmente possível na prática humana, isso que a gente vai chamar na filosofia depois de empirismo, né? Aqui, na experiência própria, a gente pode encontrar, então, a melhor forma de governo e encontrar a forma dos homens se completarem no seu fim, que é a vida em comunidade e que é a busca do bem e da felicidade suprema, que é a eudaimonia. Nós terminamos por aqui a nossa terceira aula do nosso curso de Introdução à Filosofia Política. Espero que essa aula tenha contribuído aí para o seu conhecimento. Não se esqueça, quando chegar por aqui, você já chega deixando o seu like, deixando o seu comentário, a sua contribuição. E aí o YouTube vai recomendando essa aula para mais pessoas. Na nossa quarta aula, eu vou te esperar lá, a gente vai falar um pouquinho sobre a política do céu e a política do inferno. Que concepção é essa, né? É uma obra do um autor que é um padre chamado James B. Shaw, que tem uma perspectiva bem interessante sobre essa política. Ele vai usar muito a obra do Agostinho de Hipona. E depois dessa aula, na quinta aula, a gente vai estar falando sobre a obra do Agostinho de Hipona, A Cidade de Deus. Vamos ver como que o cristianismo, então, tentou incorporar as ideias de ética, de moral, tanto na perspectiva platônica quanto aristotélica, para conduzir, então, a política agora a partir de um ordenamento transcendente, no ordenamento divino. E aí eu te espero na próxima aula e no próximo vídeo.